Hoje vamos falar sobre função logarítmica. Bom, a definição. F é uma função de R mais asterisco, isto é, conjunto dos reais positivos, de R em R, né? De R mais asterisco em R, conjunto dos, isso é, o domínio é o conjunto dos reais positivos e o contradomínio é o conjunto dos reais. Tal que f de x igual a log de x na base A, com A maior do que 0 e A diferente de 1. Lembram que o A não pode ser igual a 0? Lembram que o A não pode ser negativo. Não existe logaritmo de base negativa, não existe logaritmo de número negativo, tá? Então, muita atenção nisso, é muito importante, o domínio e o contradomínio e a imagem. A função logarítmica é a inversa da função exponencial, pois o y é a elevado a x, equivale a dizer que o x é igual ao log de y na base A. Tá certo? Se o log de y na base A é igual a x, o log de y na A é igual a x, o x é o logaritmo, não é isso? É o expoente. Então fica A elevado a x igual a y. Os gráficos aparecem dessa forma aqui. Se a base, no caso, lembra da exponencial, como é que era? Era dependendo da base também, né? Quando a base estava entre 0 e 1 era uma coisa, quando a base está maior do que 1 é outra coisa. A base não pode ser negativa, não pode ser 0, nem pode ser 1, tá? Na exponencial. No logaritmo ela vai poder ser 1. Tá? No logaritmo ela vai poder ser 1. Quer ver? Reparem aí. A função onde quando A é positivo, quando a base é maior do que 1, ela vai ficar crescente, né? Crescente, ó. O logaritmo de 1 é 0, tá aqui o ponto, tá? Ela começa lá de baixo e vai subindo, passa pelo ponto 1, 0, né? E cresce indefinidamente. Já nesse caso, a base está entre 0 e 1, ela desce, passa pelo ponto 1, 0 e desce indefinidamente. A partir do 1 a imagem é negativa, né? Aqui a partir do 1 a imagem é positiva. Outra coisa, ela nunca vai tocar o eixo dos y, tá? Porque o logaritmo, no caso o A, não vai poder ser 0, tá certo? Então ela nunca vai tocar o eixo dos y, ela vai descer aqui, vai ficar paralelo ao y até infinito, até menos infinito. E aqui também, ó, ela vem lá do infinito, tu vai descendo, desaparece, vai lá para baixo, né? Outra coisa, a função logarítmica é injetora, ou seja, se o log de x1 na base A é igual ao log de x2 na base A, é porque o x1 é igual ao x2 e os dois são maiores do que 0, tá certo? O logaritmo sempre vai dar um número. O logaritmo, a imagem pode ser positiva ou negativa, a imagem, mas o domínio não. O domínio não pode ser 0 nunca, tá? O domínio não pode ser 0 nunca. Eu não vou poder pegar o ponto 0 aqui, ó, porque não tem imagem aqui. 0 para trás não tem imagem, certo? Se A é maior que 1, então o log de x1 na base A é menor que o log de x2 na base A. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você pegar um valor aqui 1, por exemplo, o log de 1 é 0, aí você vai caminhando para a direita. À medida que você vai aumentando o x, o y vai aumentando, ó, vai subindo. Então aumentou o x, aumentou o y, aí o que é que ocorre? A função é crescente. A função é crescente, vai da esquerda para a direita subindo, ó, crescente. Por outro lado, se a base for entre 0 e 1, ela vem lá de cima, do infinito, vai descendo. Eu estou pegando sempre da esquerda para a direita. Aí tem gente que outro dia me perguntou na aula: professor, por que só pega da esquerda para a direita? Não pega da direita para a esquerda? Porque eu estou fazendo variar o valor do x, ó, e o x, ó, aqui, ó, ele é uma reta orientada para a direita. Então, quanto mais eu andar para a esquerda, menor o valor do x. Quanto mais eu andar para a direita, maior o valor do x. E o y vai se comportar de forma diferente, dependendo do x. Se o x aqui, ó, vai diminuindo, vai para a esquerda, o y aqui vai baixando. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, tá certo? O ponto aqui, ó, a altura dele é o y e a distância na horizontal é o x. À medida que eu vou aumentando o x,
O y aqui vai aumentando também, vai subindo, esse ponto aqui vai subindo. Então é uma reta crescente. Se à medida que você aumenta o x, o y vai diminuindo, vai decrescendo, tá? A função é decrescente. Ok? Isso é fundamental, porque quando você tiver a resolução de uma inequação logarítmica, que ele não vai trabalhar com igual, mas sim com maior ou menor, então cuidado. Quando a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Se você tiver o valor dependendo do valor do x, se você atribuir o valor x um valor qualquer, a imagem vai subindo. Se você atribuir o valor x um valor maior qualquer, a imagem vai descendo. Ela é decrescente. Então, quando ela tiver base entre 0 e 1, ela é decrescente. Você tem que trocar e inverter o sinal, tá? O símbolo, maior ou menor, ok? Bom, de logaritmos, parte teórica está toda aí já. Agora vamos resolver a parte de exercícios, e aí onde a gente vai tirar todas as dúvidas para a gente. Olá! Agora vamos começar a resolver os exercícios de logaritmos e exponenciais. A gente tem que se ligar dessas aulas de exercícios, porque a gente termina aprendendo mais do que na teoria, porque a gente vai pôr em prática o que a gente aprendeu. E aí vamos tirar as dúvidas da gente. A primeira questão. A solução da equação 8 elevado a x mais 8 elevado a x menos 1 mais 8 elevado a x mais 1 igual a 292 no universo R é um número. O que é que ele quer? Repara, todo problema a gente tem que ver o que é que o problema quer e o que é que o problema dá para a gente achar o que a gente quer, tá? O que é que ele quer? Ele quer saber qual é o número que satisfaz aquela equação. Isto é, ele quer que calcule as raízes da equação. O que é a raiz de uma equação mesmo? São os valores de x que, substituindo na equação, torna o primeiro membro igual ao segundo membro, tá? Se eu, por exemplo, substituir aqui o x por 1, ficaria 8 elevado a 1, mais 8 elevado a 0, mais 8 elevado a 3, igual a 292. Será que daria certo? 8 elevado a 0 é 1, 8 elevado a 1 é 8, 8 elevado a 0 é 1, 8 com 1 dá 9, 8 elevado a 2 dá 64, 9 com 64 com 1 dá 222? Nunca dá. Então 1 não é raiz. Então eu tenho que procurar. Eu poderia encontrar as raízes assim, substituindo x por 2, por 3, por 4, até achar o número. Claro, eu posso fazer de forma rápida, dependendo se tiver sorte, ou posso demorar 2 dias para fazer, tá certo? E a gente não tem tempo nas provas, nos concursos, para isso tudo. A gente não tem nem horas, imagine dias. Bom, então ele quer saber qual é a solução dessa equação. Qual é a outra coisa que eu tenho que pensar imediatamente? Que tipo de equação é essa? A gente sabe que a gente tem função do primeiro grau, do segundo grau, modular, exponencial, logarítmica, tarará, tarará. Então eu tenho que saber as características de cada uma. Essa é uma função do primeiro grau? Não é. Não é uma função do primeiro grau. É do segundo grau? Também não é, porque para ser do segundo grau aqui teria que ser no máximo 2, o expoente. Essa é uma função logarítmica? Não está aparecendo símbolo de logaritmo aqui em lugar nenhum. Então essa é uma função exponencial. Por quê? Porque a variável está no expoente da potência. Olha aqui, o x está no expoente. Ó. Então essa é uma função exponencial. Como é que eu vou fazer para trabalhar e resolver a equação exponencial? Eu tenho que trabalhar com bases iguais. Repare que aqui eu tenho 8 base, 8 base, 8 base. Beleza, posso trabalhar com 8. E o 292, será que é uma potência de 8? Vamos ver, depois se for preciso, a gente fatora o 292. Vamos trabalhar logo com 8. Vamos considerar a base 8. 8 elevado a x, está aqui. 8 elevado a x menos 1. 8 elevado a x mais 1, igual a 292. Aí o que é que eu faço? 8 elevado a x, dei um passo. 8 elevado a x menos 1. Aí eu deixo 8 na base. Isso aqui não é uma diferença? Se é uma diferença, eu vou transformar numa divisão. Lembram disso? Vou transformar numa divisão. Aí vai ficar 8 elevado a x sobre 8 elevado a 1. Está aqui. Aqui é uma soma. Se aqui é uma soma, eu tenho que transformar num produto. Tá certo? Produto, soma. Divisão, diferença. Então 8 elevado a x vezes 8 elevado a 1. Igual a 292.
Aí eu tiro o mínimo aqui, o mínimo é 8. O mínimo múltiplo comum é 8. O que é o mínimo múltiplo comum mesmo? É o número que divide todos os números que eu estou achando o mínimo, tá? Por exemplo, se eu tenho 8, somente ele no denominador, então é ele mesmo. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 8 e 4, como é que eu faria? Eu tenho que procurar um número que, dividido pelo mínimo, tá certo? O mínimo é o menor número possível, que divida todos eles. Então aqui aqui é 8, só tem 8 mesmo. 8 dividido por 1 dá 8, vezes 8 elevado a x. Claro que eu não vou multiplicar, porque senão vai voltar o que era. Eu vou deixar indicado, ó, 8 vezes 8 elevado a x, mais, aí eu divido 8 por 8 dá 1, uma vez 8 elevado a x, está aqui, 8 por 1 dá 8, que aqui é denominador 1, né? 8 por 1 dá 8, vezes 8 dá 64, vezes 8 elevado a x. Isso é igual a 8 vezes 292, que é o mínimo também aqui, né? Multiplica por, vai dar 8,292. Aí aqui eu somo 8 vezes 8 elevado a x, mais uma vez vai dar 9 vezes 8 elevado a x, mais 64 vai dar 73, não é? 9 com 64, 73 vezes 8 elevado a x. Isso é igual a 8,292. Aí eu faço 8 elevado a x igual a 8,292 dividido por 73, vai dar 32. Bom, agora eu tenho 8 elevado a x igual a 32. Aí assim eu tenho que trabalhar com bases iguais. Esse 32 eu não posso dizer que é 8 elevado a 1, que é 8 elevado a 2, porque não vai dar. É um número quebrado, né? Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que verificar a possibilidade de mexer nos dois para uma outra base, desde que fiquem as duas iguais. Aí o 8 eu passo para uma potência de base 3, de base 2 a terceira, né? O 8 não é 2 a terceira, fatoro ele, vai dar 2 a terceira. E o 32 eu faço a mesma coisa, vai dar 2 a quinta. Então eu tenho 2 a terceira elevado a x, 2 a quinta. Se eu tenho uma potência elevada a um outro expoente, lembram disso que a gente falou algumas aulas atrás? 2 elevado a 3 elevado a x, eu conservo a base 2, multiplico pelo x. Então vai ficar 3 vezes x. Tá? 2 elevado a 3x igual a 2 a quinta. 3x é igual a 5, se as bases são iguais, os expoentes vão ser iguais também. 3x igual a 5, x igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3 é o número entre 0 e 1? É não. É o número entre 1 e 2? É. 5 sobre 3 é 1, alguma coisa, vai dar menos do que 2, né? Certo? Então é maior que 1 e menor que 2, certo? Letra C. Não é fácil? É fácil sim. Vamos para o seguinte. Questão de número 2. Seja M a solução da equação, olha lá, ele falou que é solução da equação, então ele disse que o M é raiz, tá? Se é raiz, quando eu substituir o x pelo valor dele, vai ter que dar 0, ok? A equação tem que satisfazer com o valor que eu estou atribuindo, a raiz. Então aqui vai ficar raiz de índice 4 de 9 elevado a x, e aqui é 27. Que tipo de equação é essa? Exponencial. Está aqui o x no expoente. Toda vez que o x aparecer no expoente, a equação é exponencial. Então o x está no expoente dessa potência aqui. O que é que eu faço? Se eu tenho equação exponencial ou função exponencial trabalhando, eu tenho que trabalhar com bases iguais. Quem são as bases aqui? 9 e 27. O 4 é índice e o x é expoente, né? Aí eu pego esse 9 e transformo para a base 3. E o 27 também posso botar na base 3. Então eu vou ficar com base 3 daqui a pouco. Vamos lá então. 9, raiz quarta. De 3 ao quadrado, né? Aqui. 3 ao quadrado. Já coloquei direto aqui, ó. Aqui é x sobre 4, né? Quando eu for transformar a potência para raiz, ou raiz para potência. Eu deixo aqui 3 ao quadrado, que é a base. 3 ao quadrado, que é a base. E aqui eu faço expoente dividido pelo índice, ó. Expoente dividido pelo índice. Então vai ficar x sobre 4. E no segundo membro vai ficar 3 ao cubo, que é 27. Não é? Que é 27. Aí agora eu tenho 3 elevado a isso aqui, igual a 3 elevado a isso aqui. Então se você tem bases iguais, compara os expoentes. 2x sobre 4. O 2 com 4 simplifica, né? Vai dar 2 no denominador. X sobre 2, igual a expoente 3. Expoente 3.
x igual a 3 vezes 2, 6 é a resposta, a letra E. Ok? Fácil, não é não? Vamos para a terceira. Suponhamos que log de x2 é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,48. Lembra que eu estava falando sobre característica mantiça? A característica aqui é zero, ó, porque só tem um número, não é só o logaritmo de 2, de um algarismo só. Então eu faço 1 menos 1, 0. Mas ele deu já, né? Eu estou só lembrando o que é característico e o que é mantiça. A mantiça é 30 no caso, que é a parte decimal. O log de 3 é 0,48. Também a característica é 0, porque é um algarismo só, menos 1 vai dar 0. E 48 é a mantiça. Aí a solução da equação A igual a B, 1 mais C elevado a x, onde A igual a isso, B igual a isso, C igual a isso, é aproximadamente igual a. Aí você vai substituir o A por 50, o B por 10, e o C por 8. Aí eu vou ficar com a equação do tipo exponencial. Reparem que o x está no expoente. A equação é exponencial. Então nós teremos 50 dividido por 10 dá 5, e aqui vai ficar 9 elevado a x. 5 igual a 9 elevado a x. Aí eu aplico o logaritmo nos dois. Log de 5 igual a 9 elevado a x. Por que eu fiz isso? Porque eu não posso transformar 5 para a base 9, nem posso transformar 9 para a base 5. Não tem como. Tá? Eu não tenho, porque vai dar fracionário isso aí. Então, eu aplico o logaritmo nos dois. Para aplicar logaritmo nos dois, eu tenho que saber o logaritmo de 5, que ele não deu, mas eu sei que o logaritmo de 10 é 1, logaritmo de 10 na base 10 é 1, logaritmo de 10, o logaritmo de qualquer número, se a base for o mesmo número, vai dar 1. Lembra que a gente viu logo no início nas propriedades de logaritmo? Logaritmo de 1, qualquer que seja a base, desde que seja maior do que 0 e diferente de 1, é 0. Então, aqui ficaria log de 5 igual a log de 9 elevado a x. Está aqui. O log de 5, eu vou e acho ele. Como eu vou achar o log de 5? Log de 5 é o log de 10 sobre 2. Não é? 10 sobre 2 não é 5? Por que eu botei 10 e 2? Porque eu sei o log de 10 e sei o log de 2. O log de 10 eu sei que é 1 e o log de 2 ele deu. Tá certo? Aí eu faço log de 10 sobre 2, é o log do quociente. Aí eu vou transformar em diferença, lembra? Divisão, passo para a diferença. Vai ficar log do numerador menos log do denominador. Tá aqui, ó. O log de 10 é 1, olha ele aqui, o 1. E o log de 2 é 0,30. Olha ele aqui, ó. O log de 2 é 0,30. Aí vai ficar 1 menos 0,30, que é 0,70. Então o log de 5 é 0,70. Se porventura você tiver com esse log, tiver feito algum exercício antes, e você já saiba, memorizou que o log de 5 é 0,70, não precisa nem você calcular isso. Você bota logo que é 0,70 e segue em frente. Sai bem mais rápido. Vamos agora ao outro. Log de 9 elevado a x. Eu não sei quem é o log de 9. Tá? Mas eu sei que o log de 9 elevado a x é o expoente vezes o log da base. Ó. Vai ficar x log de 9 aqui. X log de 9 aqui. Ó. Tá bom? Aí o que eu faço? Eu não sei o log de 9. Mas eu sei o log de 3. Aí eu faço 3 ao quadrado igual a 9. Ó. Aí eu vou trabalhar com 3, não com 9. Aí vai ficar log de 9 elevado a x, vai ficar log de 3 ao quadrado, que é o 9, elevado a x. Vai ficar 3 elevado a 2x, lembram? Base, expoente e expoente. Uma potência elevada a um outro expoente. Então eu conservo a base 3 e multiplico 2 por x, 2x. Então vai ficar log de 9 elevado a x igual a isso aqui, log de 3 elevado a 2x, que isso é igual a 2x log de 3, propriedade da potência, lembram? Logaritmo de uma potência, o expoente da potência 2x multiplicado pelo logaritmo da base. A gente tem que saber essas propriedades. Se a gente não souber, a gente não faz. Se você vai fazer um exercício e caiu numa questão dessa, volta lá para antes, verifica a propriedade, volta e aplica que vai embora. Vai ficar 2x log de 3. Isso aqui vai dar 2 vezes 0,48, né, que é o log de 3 que ele deu, ó. Log de 3, 0,48. 2x vezes 0,48 vai dar 0,96x. Tá? Então fica log de 5 é igual a log de 5, que é 0,70, é igual a log de 9 elevado a x, que é 0,96x. Aí vai ficar 0,70 igual a 0,96x,
x igual a 0,70 dividido por 0,96, 0,73. Letra D de dado. Não é fácil? É muito fácil. Questão do número 4. 2 elevado a x sobre 4 elevado a y igual a 8. E 9 elevado a y igual a 1 sobre 27. Ele quer saber quem é o produto de x pelo y. Ora, para saber quem é o produto de x pelo y, eu tenho que saber quem é o x e quem é o y. Aí o que é que eu faço? Resolvo uma, resolvo a outra. Aqui eu tenho uma exponencial, né? Olha aqui, o expoente está, as variáveis estão no expoente. Então eu tenho 2 elevado a x, 4 elevado a y, igual a 8. O 2 eu posso, o 4 eu posso passar para a base 2? Posso. O 8 eu posso passar para a base 2? Posso. Então eu vou deixar tudo na base 2, essa primeira equação aqui. Ó. Vai ficar 2 elevado a x, aqui é 2 ao quadrado, né? 4. 2 ao quadrado elevado a y, vai dar 2 elevado a 2y. Concordam? 2 elevado a 2 elevado a y. Conserva a base 2, multiplica os expoentes, 2y. Está aqui. Então vai ficar 2 elevado a x sobre 2 elevado a y igual a 2 elevado a terceira. Tá certo? Igual a 2 a terceira, que é 8. Base 2, eu deixei também. Então vai ficar 2 elevado a x menos 2y. Quando eu divido duas potências de mesma base, o que é que eu faço? Conservo a base que é 2, subtrai os expoentes, x menos 2y. Está aqui. 2 a terceira. Pronto, consegui o que eu queria. Quero deixar uma igualdade de bases iguais. Porque aí eu comparo os numeradores, os expoentes. X menos 2y igual a 3. Está aqui. Aí eu vou usar a outra agora. 9 elevado a y igual a 1 sobre 27. Nesse caso aqui eu vou passar para a base 3. Né? Porque o 27 não posso colocar a potência de base 9. Então vai ficar aqui 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, ó, elevado a y. E aqui vai ficar 1 sobre 3 a terceira. 3 elevado a 2y, né? Conserva a base, multiplica os expoentes, 2y. Aqui ó, vai ficar 1 sobre 3 elevado a terceira. Eu passo essa potência para o numerador. Eu passo para o numerador. O que é que eu faço quando eu mudo de numerador para denominador? Troco o sinal do expoente. Então aqui vai ficar menos 3. Ó. Tá? 3 a terceira, eu vou trabalhar com 3 a menos 3. Porque eu mudei de denominador para numerador. Se eu fizesse o contrário, eu fazia a mesma coisa. Aí vai ficar 2y igual a menos 3, y igual a menos 3 meios. Achei o y. O que é que eu faço para achar o x? Volto na equação anterior, a relação entre o x e o y. Ó. X menos 2y igual a 3. X menos 2 vezes y, que é menos 3 meios. Que é menos 3 meios, está aqui. Aí vai ficar esse 2, cai com esse 2, né? Aí vai ficar x menos 3. Cuidado para não errar esse sinal aqui, ó. Menos 3, vai dar mais 3, certo? Igual a 3. X mais y, x no caso vai dar 3 menos 3, 0. Ele pediu o produto dos dois. O produto dos dois, se um é 0, eu já sei que é 0 o produto, tá certo? Então aqui eu posso até ganhar um tempinho. Ele pediu o produto, se eu achei um termo 0, não vou mais nem para frente, digo logo que é 0 e vou embora e ganho 10 segundos, tá certo? Mas vai somando 10 segundos com 10, 30 segundos, no fim dá uma diferença boa. Então aqui fica x vezes y igual a 0, que é o y, vezes menos 3 meios. 0 que é o x, vezes menos 3 meios, que é o y. 0 vezes qualquer número é 0. A resposta é a letra C. Continua fácil. Não é verdade? Agora vamos à questão de número 5. Questão de número 5. Vamos para a solução. Que tipo de equação é essa? Que tipo de equação é essa? Repare agora que apareceu o logaritmo. Ó. Apareceu o logaritmo. Agora não é mais exponencial, né? É equação logarítmica. Aí o que é que eu faço? Ele quer a solução dessa equação. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que o logaritmo disso aqui tudinho, ó. Logaritmo disso aqui tudinho, que é log de x mais 1 na base 2. Log disso aqui tudo na base 4 é igual a 0, né? Aí eu pego essa parte externa, logo na base 4 disso aqui tudo igual a 0. Aí eu digo que isso aqui tudo é igual a 4 elevado a 0. Ó. 4 é a base, 0 é o logaritmo. Então isso aqui vai ficar 4 elevado a 0.
Tá certo? Aqui, ó, 4 elevado a zero. Aqui, log de 2 é igual a zero. Aliás, isso aqui é igual a zero. Log disso aqui tudo é igual a 4 elevado a zero. 4 elevado a zero é 1, né? Lembra? Aí vai ficar, qualquer número elevado a zero é igual a 1, desde que não seja zero. Se for zero, não é 1. Mas qualquer outro é. Então a gente vai ter isso aqui interno. 2 log na base 2 de x mais 1. Essa parte interna aqui, ó. Log de x mais 1 na base 2, ó. Vai ser igual a 4 elevado a zero, que é 1. Então fica, se isso aqui é verdade, eu transformo de novo. A base é 2, o logaritmo desse número é 1. Aí vai ficar 2 elevado a 1, ó. Aí vai ficar x mais 1 igual a 2 elevado a 1. Tá certo? Aí fica x mais 1 igual a 2, x igual a 2 menos 1, 1. Resposta natural menor que 3. É isso? No negativo não é racional, não inteiro, não é porque é inteiro, é 1. Inteiro maior que 5, não. Irracional, não. Tá certo? Então a resposta, letra B de bola. Questão do número 6. Se log de 2 igual a 0,30, então o logaritmo decimal da expressão numérica dessa expressão aqui é... O que é que ele quer agora nesse problema? Ele deu o logaritmo de 2 e pediu o logaritmo dessa expressão. Ora, para calcular o logaritmo dessa expressão, basta eu aplicar as propriedades. Logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência, logaritmo da raiz. Tem gosto para tudo aqui. Tem raiz, tem potência, tem produto, não é? Vamos lá então. Isso aqui, aí eu vou fazer. Isso aqui é um produto, né? Olha aqui, logaritmo do produto. Aí vai ficar log de 1, desse aqui, mais log do outro, esse aqui. Então vai ficar log de raiz cúbica de 64 sobre 1000. Tá certo? 64 sobre 1000. 1, 2, 3 casas. Tá certo? Seria 64 dividido por 1000. Mais log de 20 na base, sobre 2. E o 2 é o índice da raiz, né? Vai ficar log de 20. O que eu fiz aqui também. Vai ficar logaritmo de 64 sobre 1000, mais log de 20 sobre 2. Aqui o que é que eu fiz? Eu poderia ter aplicado logaritmo disso dividido pelo logaritmo de 3, né? Dividido pelo 3. Mas se eu percebi que 64 é 4, no caso é 8 vezes 8, no caso vai dar 2 a terceira vezes 2 a terceira, né? Ou 4 a terceira, já que eu tenho o índice 3. Então eu vou deixar aqui 2 elevado a terceira, e aqui é 10 elevado a terceira, ó. Tá? 4 elevado a terceira é 64, 10 elevado a terceira é 1000. Por que eu fiz isso? Porque como o índice é 3, o expoente é 3, cai. Aí fica somente o 4. Fica log de 4, e aqui é a mesma coisa, sobre 10. 4 sobre 10, ó. Tá certo? E aqui, log de 2 vezes 10, isso aqui é um produto. Então eu tenho log de 2 mais log de 10. Tá aqui, ó, sobre 2. Aí eu volto para cá. Log de 4 sobre 10 vai ficar logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, ok? Logaritmo é um quociente, vai para a diferença. Então fica 2 ao quadrado, 4, tá? E aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou procurando log de 2, porque ele deu log de 2. Eu vou deixar em função do log de 2, tá certo? Aí eu peguei aqui 2 log de 2, 2 log de 2, tá? 2 log de 2, pego o expoente, multiplico pelo log da base, menos o log de 10, na base 10, né? Lembra que a gente não precisa botar a base quando ela for 10. E aqui vai ficar log de 2 mais log de 10 sobre 2. Então, substituindo, 2 log de 2, 2 vezes log de 2, que é 0,30, olha aqui, 2 vezes 0,30, menos log de 10 na base 10 é 1, menos 1. Log de 2 é 0,30, log de 10 na base 2 vai dar, log de 10 é 1 sobre 2, né, denominador 2. Então aqui vai ficar 2, 0,30 dá 0,60, menos 1, mais isso aqui, 0,31 dividido por 2, 1,30 dividido por 2, 0,65. Isso menos isso mais isso vai dar 0,25. 0,25, que é a resposta à letra C. É para uma questão que parece ser tão complicada, porque tem raiz, tem potência, tem
tem quociente, tem todas as 4 propriedades. E foi uma questão tão simples, é só ir fazendo devagarzinho. Ah, é difícil, eu nunca consegui fazer. Se você for devagarzinho, item por item, você vai ter um probleminha no começo. No outro problema você já clareia um pouco. No terceiro, 4 problema você já está craque. Olhou, já sabe o que é que ele quer, já sabe o caminho. Tá certo? Essa é a forma de resolver problema de matemática. Problema 7. Dada a equação 2, raiz de 2 elevado a x igual a raiz de 3, é verdade que, voltamos, que tipo de equação é essa aqui? Olha o x no expoente, então é a equação exponencial. Se é exponencial, eu já vou me preocupar com as bases, tá? Então vai ficar, dada a equação 2, raiz de 2 elevado a x igual a raiz de 3. Ele quer saber os valores de x, né? Então fica 2 raiz de 2 elevado a x, está aqui, igual a raiz de 3. Aí eu aplico o logaritmo. Eu não vou poder passar 3 para a base de 2. E raiz de 2 pior ainda. Aqui não vou mesmo. Então eu vou desenvolver isso de forma que apareça os números. Os números em função de raiz de 3, de raiz de 2 e raiz de 3. Né? Então eu aplico o logaritmo dos dois lados. Fica log de 2 raiz de 2 elevado a x. Log de 2 raiz de 2 elevado a x. Igual a log de raiz de 3. Log de 2 raiz de 2 aqui vai ficar expoente, ó, x multiplicado pelo logaritmo da base, x multiplicado por 2, 2, e esse raiz de 2 aqui é 2 elevado a 1 meio, né? Quando você quer transformar a raiz para uma potência, o que é que você faz? Você conserva a base da potência, a base aqui, o 2, pega o expoente dele e divide pelo índice, 1 dividido por 2, 1 meio. Vai ficar 2 vezes 2 elevado a 1 meio. 2 vezes 2 elevado a 1 meio, vai 2 elevado a 1 meio, vai ficar 2 elevado a 1 mais 1 meio, né? 2 elevado a 3 meios. Ok? 2, aqui vai ficar log de... Aqui vai ficar 3 elevado a 1 meio, mesma coisa que a gente fez do outro lado, ó. Expoente 1, índice 2. Então vai ficar 3 elevado a 1 meio. Então aqui eu tenho x, log de 2... mais log de 2 elevado a 1, meio. Podia ter feito diferente, eu poderia ter feito, aplicado logo aqui o produto das potências de mesma base, ficaria 2 elevado a 3 meios. Tá certo? Tá aqui, ó. Daria tão certo como eu fiz. A gente tem outro caminho, mas também do mesmo jeito. Log de 2, mais 1 meio de log de 2. Né? Eu apliquei aqui, log de 2, o produto eu transformei em uma soma de logaritmos. Então fica log de 2 mais 1 meio de log de 2. Vai ficar 1 mais 1 meio de log de 2 é 3 meios de log de 2. Se eu tivesse feito antes a soma, daria a mesma coisa, igual a 3 elevado a 1 meio, né? 1 meio de log de 3, ok? 1 meio de log de 3, certo? Então vai ficar x igual a x vezes 3 meios de log de 2, 3 meios de log de 2, é igual a 1 meio de log de 3. Então, esse aqui vai ficar 3 meios, eu vou dividir 1 meio por 3 meios, né? E o log de 3 pelo log de 2. 1 meio dividido por 3 meios vai dar 1 terço, né? Cai o 2 com o 2, vai ficar 1 terço, aqui ó, 1 sobre 3. O log de 3 é 0,48, o log de 2, aliás, o log de 2 é 0,30, tá aqui. 0,48 dividido por 3 vezes 0,30 dá 0,90. Vai dar 0,53 o resultado, que é um número entre 0 e 1. Tá certo? É um número entre 0 e 1. Então a resposta é letra C. Vamos à questão de número 8. Nas sentenças abaixo, os números x e y são reais, não nulos. Aí ele deu as sentenças. O que é que ele quer? Ele quer que você diga qual dessas alternativas as sentenças são verdadeiras ou falsas, não é isso? Então ele disse a primeira delas, 2 elevado a x vezes 2 elevado a y é igual a 2 elevado a x, y? É não, né? 2 elevado a x vezes 2 elevado a y é produto de duas potências de mesma base. Então vai ficar 2 elevado a x mais 2y. Então não é isso. Tá certo? X mais y, aliás. X mais y. Aqui está x vezes y. Então não é, falsa. 3 elevado a x elevado a 2. Conserva a base, multiplica os expoentes. Vai dar 3 elevado a 2x.
É verdade? Não, ó. É verdade, né? Espera aí. 3, não, é 3 elevado a x elevado a 2. Porque não ficou muito claro aqui. É 3 elevado a x elevado a 2. Tá? Vai ficar 3 elevado a x elevado a 2. 3 elevado a x elevado a 2. Aqui o elevado é aqui, ó. Aqui é vezes mesmo. 3 elevado a x elevado a 2. Vai ficar 3 elevado a 2x. Não é. Tá a mesma coisa aqui. Não, tá não. Aqui eu estou elevando tudo. Estou elevando 3 elevado a x ao quadrado. E aqui eu estou elevando só o x ao quadrado. Ó. O 3 não, o 3 é base. Tá? O 3 é base aqui. Aqui vai ficar a base do 2 é 3 elevado a x. A base do 2 aqui é, no caso do 2x, a base é 3. Certo? Da potência. Então isso aqui é errado também, é falso também. Muito cuidado aí, viu? Muito cuidado, porque está muito parecido. 3 elevado a x elevado a 2 vai dar 3, vai ficar 9 elevado a 2x, porque eu tenho 3 também elevado ao quadrado aqui, ó. 5 menos x é igual a menos 1/5 de x? Não. Se eu tivesse 1 sobre 5x, aí eu mudaria o expoente do x, né? Não o sinal que vem antes. Se eu tivesse 5 sobre menos x, aí eu passava para o numerador, mas aqui não tem nada a ver. Então a resposta é a letra, deixa eu ver, as 3 sentenças são falsas. Tá? As 3 sentenças são falsas, todas as 3. Isso daqui, ó, isso aqui é 3 elevado a 2x. Quando você eleva 3x elevado a 2, vai 3 elevado a 2x. Aqui não é 3 elevado a 2x. Aqui o 2 é expoente do 3 e do x. Aqui o 2 é expoente só do x. O 3 não está elevando ele. O 3 está sendo elevado pelo conjunto dos dois. E não pelo produto. Tá certo? Vamos à questão de número 9. No sistema decimal de logaritmos, o que ele quis dizer aí é o sistema de logaritmos de base 10. Olha, não botou base aqui porque é 10, tá certo? No sistema decimal de logaritmos, se log de x igual a menos 3 log de 5, log de x menos 3 log de 5 é igual a menos 2, então x é igual a. Ele quer que resolva essa equação, quer que encontre o valor de x, tá certo? Solução de uma equação é a raiz da equação. Bom, vamos lá então, como é que eu faço? Se ele deu a equação, eu vou trabalhar essa equação aplicando logaritmos, essas propriedades de logaritmos. Repare que eu tenho um menos aqui, ó, já sei que vai entrar quociente. Eu tenho aqui o 3 vezes log de 5, esse 3 vai vir aqui para cima, ó. Esse aqui é log de x já, esse 3 vai aqui para cima. Somar com o 2, que eu vou ter que botar como sendo logaritmo também. Vamos desenvolver. Log de x igual a menos 3 log de 5 é igual a menos 2. Log de x, aí eu peguei esse 3 e passei para o expoente, ó. Fiz o oposto da propriedade. A propriedade diz, logaritmo de uma potência é o produto do expoente 3 pelo log de 5. Tá aqui, ó. Eu fiz o contrário, menos 3 log de 5 eu joguei para log de 5 a terceira. E esse menos 2 aqui eu vou transformar para logaritmo também, porque eu tenho que trabalhar com logaritmo para poder comparar. Não posso comparar o logaritmo com o número, só se eu tiver um só. Se eu tiver 1 igual a 1, aí eu jogo para o expoente. Então aqui fica, o log de 10 é 1, o log de 10 é 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2, ó, fiz o contrário aqui, né? 2 vezes 1 dá 2, tá ok? Esse 2 log de 10 eu já vou jogar o 2 aqui para cima, ó. Vai ficar log de 10 ao quadrado. Então aqui fica, log de x sobre 5 a terceira, menos aqui, ó, log de x sobre 5 a terceira, é igual a log de 10, aqui é menos 2, né? Vai ficar 10 elevado a menos 2. Tá? 10 elevado a menos 2. Aí vai ficar, como eu tenho dois logaritmos iguais, aí eu igualo só os logaritmandos. X sobre 125, que é 5 a terceira, e aqui vai ficar 10 elevado a menos 2, que você passa para o denominador, aí vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, que é 100. Então fica x igual a 125 dividido por 100, que é 1,25. Resposta à letra B de bola.
Bom, terminamos a aula por hoje. Próxima aula vamos continuar fazendo exercícios para que a gente aprenda. Tá certo? Até a próxima então.